Abre lá um negocinho pra mim da internet que o sinal tá ruim. Vou abrir. Por favor. Eu vou começar. Começou, né, velho? Aí, ó, já entendeu. Vamos fazer aqui. Ué, Tá aberto. tá porque tá ruim, velho. É porque tá ruim o sinal mesmo, então. Mas abriu? Tá. Abriu não, tá aberto. Uhum. Boa noite, pessoal. Vai dando um ok se o som tá bom. Pra gente. Só dá um ok se o som tá bom pra gente começar. Hoje é dia do congresso da Ancrivepa, né? A maior parte dos veterinários aí do país estão lá em Brasília assistindo o congresso. Então pode ser que hoje dê menos gente. E eu acho e é bem bacana porque mesmo assim, mesmo com o congresso, eu não quis cancelar essa live, pessoal, porque o assunto que a gente vai tratar hoje, por incrível que pareça, para algumas pessoas pode ser um assunto mais simples, só que é um assunto que recentemente tantas e tantas pessoas vieram aqui para mim no Instagram e perguntaram a mesma coisa, que aí eu resolvi responder isso aqui numa forma de uma live, que ia ser bom, que eu provavelmente mataria dúvida de várias pessoas de uma vez. É um assunto, é uma dúvida sobre o assunto de obstrução uretral, e vocês sabem que é um assunto que eu amo de paixão. A gente até escreveu um e-book gratuito que ficou para download com vocês aí por muito tempo. Muita gente fez o download, mais de 2.000 pessoas fizeram o download desse e-book. Então é uma dúvida muito frequente que é muito importante que todos vocês saibam disso. Uma coisa que eu já quero falar, já tem com 30 pessoas, vamos começar, é que nada do que eu tô falando aqui, que eu vou falar hoje aqui, nada vem do achômetro, tá? Nada é o que eu acho, o que eu vejo na minha rotina, o que eu acho que acontece, porque eu acho que é assim. Tudo que eu vou falar aqui tem embasamento científico e eu tenho aqui, ó, 3 artigos que eu trouxe para mostrar para vocês e que eu vou disponibilizar do mesmo jeito que na aula passada, que a gente falou semana passada sobre PIF. Lá na bio eu deixei um link para vocês clicarem e baixarem o artigo da PIF. Esses 3 artigos vão estar para vocês baixarem também, tá? Então vamos começar essa live. Esse assunto talvez não seja muito extenso, tá? A gente não vai, acredito que em uma meia hora a gente vai conseguir esclarecer esse assunto e eu vou deixar o resto da live para a gente falar sobre dúvidas sobre esse assunto, certo? De obstrução uretral. A gente sabe que é um assunto que tem muitas e muitas dúvidas, muitos mitos, muitas controvérsias, então a gente vai começar a falar disso. Bom, a grande questão, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o tipo de solução. Qual é o soro que a gente vai usar no nosso paciente obstruído? A grande questão é que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas têm dificuldade de entender, é porque não entende muito bem as alterações metabólicas desses pacientes obstruídos. As alterações metabólicas principais, para quem gosta de anotar, a gente sempre tem uremia e azotemia, e aí vai depender se esse paciente tem sintomatologia clínica ou não. Lembra que a azotemia é o acúmulo, tá, de ureia e creatinina, e o animal urêmico é azotêmico e está manifestando sinal clínico. Se ele não estiver manifestando sinal clínico, ele é só azotêmico. É evidente que todo paciente obstruído, que é uma obstrução pós-renal, à medida que o processo vai se agravando, o processo obstrutivo vai acelerando, vai progredindo, ele vai ser urêmico, tá bom? Todo animal azotêmico vai ser urêmico se não tratado dos nossos pacientes obstruídos. Então é uma alteração metabólica que a gente tem já nesse nosso paciente. Outra alteração metabólica muito comum que a gente tem nos nossos pacientes obstruídos é a hipocalcemia, tá bom? Uremia
é uma alteração metabólica e hipocalcemia é outra dessas alterações metabólicas muito comuns. Não esqueçam, pessoal, hipocalcemia é muito importante, você tem que tratar o cálcio desse paciente obstruído. Agora, as duas alterações metabólicas que fazem com que o pessoal tenha muita dúvida qual solução usar nesses pacientes é, primeiro, acidose metabólica. Mas Luiz, por que esses pacientes desenvolvem acidose metabólica? Porque o animal com processo obstrutivo, ele perde a capacidade de eliminar o próton H+, que é uma substância, é um íon absurdamente acidificante. E isso vai fazer com que o pH do sangue diminua cada vez mais. Abaixo de 7,2 o animal já tem uma acidose grave e quando vai chegando perto de 7,1 para baixo, uma acidose gravíssima, que começa a aumentar. Abaixo de 7,2 começa a manifestar os sinais clínicos de náusea e vômito, vasodilatação, acontece muito nesses pacientes, diminuição do metabolismo, é paciente que fica com letargia, demência, porque causa uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e principalmente esses pacientes entram numa diminuição do metabolismo gravíssimo. E aí vem a primeira dúvida, que é, eu posso usar a solução fisiológica nesse paciente, porque esse paciente está acidêmico? Essa é a primeira dúvida que eu quero que vocês pensem. Porque a outra alteração metabólica que a gente tem é a hipercalemia. Na verdade, a hipercalemia é a alteração metabólica mais conhecida, porque é a que, na maior parte das vezes, leva o nosso paciente a óbito e leva ao óbito rápido nesses nossos pacientes, o acúmulo do potássio, né? A hipercalemia. E aí a gente fica naquela grande questão, pessoal. Qual solução que eu vou usar? Porque eu tenho um paciente que é potencialmente acidótico e um paciente que é potencialmente hipercalêmico ao mesmo tempo. E aí eu tenho duas soluções. Eu tenho uma solução fisiológica que tem caráter acidificante, mas não tem potássio. Ou seja, a solução fisiológica pode piorar o pH, certo? Mas ela não vai prejudicar no problema do potássio. E depois eu tenho uma solução de Ringer simples ou Ringer com lactato, que não exerce poder negativamente sobre o pH, até pelo contrário, se você tiver um paciente em uma potencial acidose, você usar uma solução Ringer com lactato, que é uma solução alcalinizante, você vai ter um efeito benéfico sobre o pH sanguíneo desse paciente. Só que aí você tem um outro problema. O problema é a solução de Ringer tem potássio e esse nosso paciente é potencialmente hipercalêmico. Nessa situação você pode ter o quê? Uma piora da hipercalemia que pode levar esse paciente a uma piora do quadro clínico da hipercalemia desse paciente. Então, aí, antes de eu começar a falar, eu quero perguntar para vocês, só para saber o que vocês acham mais ou menos. Só responde Ringer ou fisiológico? Que eu quero saber, no paciente obstruído, em geral, qual solução que vocês usam? Aqui, pessoal, aqui não está ninguém para julgar ninguém, não tem problema se errar, tá bom? Qual solução vocês usam no paciente obstruído de vocês? Ringer com lactato ou fisiológico? Se você não usa ainda, nessa situação que eu falei, você tem um paciente que pode ter hipercalêmico e acidótico ao mesmo tempo. Qual solução vocês usam? Ringer com lactato ou vocês usam fisiológico? Eu quero saber de vocês. Ringer. Já tem 3 pessoas que utilizam Ringer. Bacana. Solução fisiológica. Então, pessoal, vocês percebem que isso beleza, mais uma pessoa que usa Ringer, mais uma pessoa que usa fisiológico. Então, pessoal, qual que é a grande questão? O que eu quero dizer para vocês é que está certo, quem não usa a solução fisiológica por medo de piorar a acidemia do animal, realmente
tem o pensamento certo. Por quê? Porque realmente o excesso de cloro que tem na solução fisiológica realmente pode piorar a acidemia desse paciente, principalmente se for um paciente que está hipotenso e esse paciente receber grandes doses de solução fisiológica. Então, pelo excesso de cloro, você pode sim piorar a acidose desse paciente com solução fisiológica. Então, a solução fisiológica, a princípio, não é uma boa opção, embora não tenha um efeito sobre o potássio. Mas se você pega um animal com ringer com lactato e você pensa, não, ringer com lactato, bacana, você vai ajudar no pH desse paciente acidótico, só que vai piorar o potássio. Então, se você pode ter uma piora do potássio, você concorda comigo que também não é uma boa opção. E aí, fica nessa dúvida, tá? Muitas pessoas ainda utilizam nessas situações soluções glicosadas, tá? Porque as duas soluções têm um efeito negativo. Só que aí, né, realmente, se você for parar para pensar, nenhuma das duas soluções seria vantajosa. Vocês concordam comigo? A gente falou aqui das vantagens e desvantagens das duas soluções. Então você acaba pensando que a solução glicosada seria a melhor opção. Só que aqui eu tenho esse artigo do ano de 2015. Esse artigo vai estar aqui para vocês, tá bom? Fazerem download depois lá no link da minha bio. Depois eu tenho outro artigo um pouquinho mais antigo, 2008. Isso aqui é tudo gente boa, viu? Não é nenhum. E aqui artigo de 2015 também. Todos esses 3 artigos, pessoal, eles avaliam da mesma maneira, pegam pacientes em obstrução uretral e a partir disso eles fazem as duas utilização. Em um grupo eles usam uma solução fisiológica e nos outros eles usam solução ringer com lactato. E interessante que todos esses artigos chegam na mesma conclusão. A conclusão que eles chegam é a seguinte. Primeira conclusão que eu quero que vocês anotem. A quantidade de potássio presente numa solução de ringer com lactato, embora tenha potássio, o potássio existente é muito pequeno, é ineficaz para causar qualquer alteração no potássio sérico do nosso paciente. Ou seja, tem potássio no nosso ringer com lactato? Tem, mas a quantidade de potássio que tem ali é tão pequena que não afeta os níveis plasmáticos do nosso paciente, mesmo que ele seja um paciente que tem o potencial de desenvolver hipercalemia. Ou seja, por mais que tenha potássio no ringer com lactato, o ringer com lactato não é capaz de usar a solução ringer com lactato no paciente obstruído, não piora a hipercalemia dos nossos animais. Sendo isso um fator que leva o nosso paciente obstruído, a solução ringer com lactato, ser uma excelente opção, porque além de ter um fator alcalinizante, ou seja, além dessa solução ser capaz de ajudar na correção do pH, a gente tem que lembrar, pessoal, que embora a acidose seja uma coisa grave, dificilmente a gente entra com bicarbonato nesses nossos pacientes. Porque primeiro, quando você hidrata o animal e usa soluções alcalinizantes como a de ringer com lactato, essas soluções são muito capazes de corrigir o pH. Então, às vezes, você pega um pH aí não um pH muito grave, abaixo de 7,1, você pega um pH aí de 7,2, 7,15 num paciente desidratado, em processo obstrutivo, você consegue fazer uma hidratação bem feita com uma solução alcalinizante e só isso ser o suficiente para você corrigir o pH desse paciente sem que você tenha que usar uma correção com bicarbonato, sem que você tenha que entrar com bicarbonato para corrigir esse pH. A gente vai usar bicarbonato só se esses animais estiverem com acidose assim, extremamente grave, por exemplo, 7,1 ou abaixo disso. Então o ringer com lactato é uma opção maravilhosa para o nosso paciente obstruído, porque além de ajudar na correção do pH,
o potássio presente nele não é capaz de piorar a hipercalemia do nosso paciente, caso esse paciente nosso esteja hipercalêmico, certo? Então pode anotar, pode usar a solução de Ringer com lactato sem medo nesses nossos pacientes, ok? Além disso, aí que mais que esse estudo fala? Agora vamos falar da solução fisiológica. A solução fisiológica não tem potássio, então tem efeito zero sobre os níveis séricos de potássio. Mas a solução tem cloro que pode piorar a nossa acidose. E o que esses estudos mostraram? Eles mostraram que a solução fisiológica, embora tenha sim um potencial acidótico, não foi capaz de causar uma piora na acidemia dos pacientes nos estudos. Ou seja, embora a solução fisiológica tenha sim um caráter acidificante, ela não foi capaz de causar um efeito negativo, piorando a acidose do nosso paciente obstruído, fazendo com que a solução fisiológica também seja uma opção segura para você usar no paciente obstruído. Luiz, você está querendo dizer que então não tem solução errada? Se eu quiser usar a solução fisiológica, eu posso. Se eu quiser usar a solução Ringer com lactato, eu posso. Exatamente, não tem problema. Agora a gente tem que pensar numa situação. A solução fisiológica pode usar tranquilamente, sem medo de piorar a acidose. E a solução Ringer com lactato você pode usar tranquilamente, sem medo de piorar a hipercalemia. Só que a Ringer com lactato eu ainda faço o quê, pessoal? Eu ainda ajuda a corrigir a minha acidose metabólica, fazendo com que a solução Ringer com lactato seja a melhor escolha por conta disso. Mas é errado você usar a solução fisiológica no seu paciente. Vamos supor, chegou um paciente obstruído, na hora eu não tenho uma solução Ringer com lactato e só tem uma fisiológica na hora. Eu posso usar a fisiológica sem problema nenhum, sem problema nenhum. Luiz, quero usar o soro glicosado. Eu posso usar o soro glicosado? Pode usar o soro glicosado nesse paciente, mas não tem porquê, tá bom? Até porque eu acredito, não sei se ainda tá, a solução glicosada tá mais caro que a solução fisiológica, que é mais caro que a solução com Ringer com lactato, entendeu? Então assim, eu acho que não tem porquê você gastar a solução glicosada nesse paciente se você tem outras soluções que são mais baratas que você pode usar nesses pacientes. São artigos muito bons, tá bom? Todos esses artigos. No e-book que eu fiz, que ficou disponível para download, a gente discute bastante. Essa é uma das controvérsias que ocorre com muita frequência dentro desse assunto, desse nosso tópico, que é o gato obstruído, que eu gosto muito desse assunto, né? Que até hoje, inclusive, pessoal, eu tenho estagiárias que quando eu falei que ia falar sobre esse tema hoje, elas falaram: nossa, não pode usar a solução Ringer com lactato, né? E eu expliquei para ela que podia, né? No momento. Foi hoje de tarde isso, agora de tarde. E ela falou: nossa, eu tô formando agora, ó, aqui na faculdade, em universidade, tá bom? E tem gente falando, a professora ainda, que tá falando que não pode usar a solução Ringer com lactato porque piora a hipercalemia dos pacientes. E isso tá errado. E isso esse artigo aqui é de 2010. Então, já tem muito tempo que isso caiu, pessoal. Já tem muito tempo. Sérgio, o e-book não tá mais para download por enquanto, porque a gente tirou ele do ar para corrigir umas coisinhas bestas, erro de português, algumas coisinhas bobinhas, algumas palavras estavam sem acentuação. A gente está só fazendo essas correções e vai disponibilizar ele para download de novo, tá bom? Acredito que até o mês que vem eu já estou disponibilizando de novo, mas eu vou avisar aqui no Instagram quando estiver disponível para download de novo, tá bom? Então, embora pareça ser uma coisa simples, aqui sobre esse assunto a gente tem mais grandes mitos e controvérsias. Por exemplo, usa ou não usa antibiótico no gato obstruído?
depois que você desobstruir ele? Faz ou não faz cistocentese? Castrar um gato antes dos 6 meses tem ou não tem influência no diâmetro da uretra que pode fazer com que esse paciente desenvolva uma obstrução uretral depois? Tem todas essas questões, tá bom? E aí, por isso que é um assunto que eu gosto tanto, que faz muita... Que eu gosto muito de discutir esse assunto, que causa muita polêmica. E assim, coincidiu com... Na semana passada, 2 pessoas me perguntaram a mesma coisa. E eu estava procurando um tema, né? E há umas 2 semanas eu fiz um tópico em que vocês falaram os temas que vocês queriam que a gente falasse. Muita gente falou sobre o que queria que falasse sobre obstrução, né? Nessas lives semanais que a gente faz. Vamos ver a pergunta da Marina aqui. Mas não corrigir a acidose usando o fisiológico. Ó, a gente corrige a acidose usando o lactato, tá? A fisiológica é uma solução acidificante, tá bom? Embora nesse nosso paciente ele não piore o pH, tá bom? Não é capaz de piorar o pH, mas a gente corrige a acidose com lactato, tá bom? Ringer com lactato. Pode levar o animal a óbito? Não? O que faz pensar que o Ringer seria sempre melhor, tá? Deixa eu ver de novo aqui. Mas não corrigir a... Sim, se você não corrigir a acidose, com certeza. Se você não corrigir, eu acho que a Marina quis dizer usando lactato. Tanto que depois ela fala assim, o que me faz pensar que o Ringer seria uma opção sempre melhor. Sim, eu concordo com você, tá bom? Que o Ringer com lactato, a solução fisiológica não vai piorar a acidose, concordo, mas ela também não vai ajudar a corrigir. Eu acho que é isso que a Marina tá falando. Beleza, perfeito. Tá? Só que aí você tem que pensar assim, os pacientes eles ficam acidose, a acidose deles vai ficando grave mais no meio do processo obstrutivo para o final. Não quer dizer que, por exemplo, você vai usar a solução fisiológica sem preocupar com a acidose. Não. A acidose metabólica é uma das situações que você tem que preocupar nesse paciente e, inclusive, é uma coisa que eu vejo extremamente menosprezada. A grande questão que eu vejo é que, assim, o pessoal começa a ver a importância da acidose metabólica e começa a tratar esses pacientes muito com bicarbonato. E não tem necessidade, você pode tratar esses pacientes com hidratação, às vezes você pode até... quando você faz a hidratação com o fisiológico, você vai poder até melhorar um pouco a acidose dele, porque você vai hidratar. Só de você hidratar qualquer paciente, você pode fazer uma correção da acidose. Porque para a solução fisiológica, pessoal, vocês piorarem uma acidose, isso são dados da Sociedade Latino-Americana de Medicina Veterinária Intensiva, você tem que fazer uma quantidade muito grande de solução fisiológica. Por isso, ele é totalmente contraindicado quando você pega, por exemplo, um animal em choque hipovolêmico. Se você fizer uma ressuscitação volêmica em um paciente com solução fisiológica, é certeza, é batata que você vai causar uma acidose do tipo hiperclorêmica, certo? Por excesso de cloro nesse paciente. O que os estudos dizem, até vai estar para vocês lerem, lembrando, eu vou disponibilizar esses artigos para download, é que a quantidade que tem, o volume que você faz dessa solução fisiológica é muito pequeno para poder causar uma piora da acidose. Mas sim, eu concordo com a Marina, você não vai piorar a acidose, mas você também usando a solução Ringer com lactato, você já trabalha e corrige muito melhor a acidose quando comparada à solução fisiológica. Com certeza, eu concordo com a Marina, por isso que eu também dou prioridade para usar a solução Ringer com lactato. Mas vamos supor que no dia acabou, o distribuidor não entregou para você solução Ringer com lactato. Você pode usar a fisiológica, tranquilo. Você não tem que preocupar, tá bom? Você não vai piorar a acidose, só que aí você tem que ver, tá? Porque muitas vezes, na verdade, pessoal, a maior parte das vezes, os pacientes, eles não precisam com correção com bicarbonato. É difícil a gente fazer correção com bicarbonato desses pacientes. Em geral, só quando o pH está abaixo de 7,1 ou ele está abaixo de 7,2, esses pacientes estão tendo uma manifestação muito grande de acidose metabólica. Qual é o exemplo disso? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu fiz uma desobstrução no paciente, certo?
e, na verdade, fizeram uma desobstrução no paciente e depois o paciente não acordava, tá? Me ligaram, Luiz, vem aqui na clínica, a gente desobstruiu um paciente e ele não acorda, tá com um problema. Primeiramente pensaram que era um gato muito gordo e começaram a pensar, não, ele não está acordando porque ele é muito gordo, vai acordar. E ele não acordar, já tinham passado 6 horas que esse paciente tinha sido desobstruído e ele não acordava. Aí beleza, vamos fazer uma hemogasometria, o pH estava 7,15. Baixo, pH muito baixo, é um pH grave. Em geral, a gente não corrigiria com bicarbonato, mas como o pH, o animal já tinha sido hidratado, já estava hidratado, já tinha feito a correção volêmica com ringer com lactato e mesmo assim o pH estava 7,15. Aí você entra com bicarbonato. E qual que é a grande questão? Por que esse paciente não acorda? Pessoal, lembra uma coisa interessante. Todas as proteínas do nosso corpo foram feitas para trabalhar num pH ideal e numa temperatura ideal. Concorda comigo? E aí, o pH do gato é entre 7,33 e 7,46, mais ou menos. Tem alguns autores que discordam, mas na maior parte é nessa faixa. Aí, de repente, essa proteína se encontra num pH de 7,15. As enzimas não trabalham, não metabolizam os fármacos anestésicos. E o gato não acordava. À medida que a gente fez uma correção com bicarbonato e melhorou o pH, questão de horas ele acordou ali rapidinho. A gente faz aí faz em até 30, 45 minutos o bicarbonato. A literatura diz que você pode fazer no mínimo em 15 minutos. Eu gosto de 15 a 45 minutos. Eu gosto de fazer, coloco numa bomba de seringa e deixo ir mais devagarzinho, tá bom? 1/3 da dose foi o suficiente para esse animal acordar. Ele não estava acordando por uma acidose grave. Embora, pessoal, eu acho que das alterações metabólicas, a mais subdiagnosticada e a que o pessoal mais menospreza é a hipocalcemia. Deixa eu ver aqui. Mandaram 2 perguntas aqui em cima. Podia associar o manitol com a fluid? Não tem porquê. Tá? Lembrando que o manitol, antes de você usar ele, você tem... Cara, que o seu paciente, você tem que ter certeza que o seu paciente está hidratado. Mas não tem nessa situação por que você associar o manitol com fluido, entendeu? Agora, às vezes, vamos lá. Por que você associaria o manitol com fluido? Coloca aqui embaixo que talvez a gente discute melhor isso aqui. Como posso identificar uma acidose com mais rapidez? Se eu pegar um paciente em choque com necessidade de procedimento de desobstrução de emergência. Sérgio, seguinte, excelente pergunta e eu quero falar isso com vocês. Existe paciente obstruído em emergência. Não existe paciente que precise de desobstrução de emergência. Isso não precisa. Como assim? Quer dizer que desobstruir um paciente não é uma emergência? Em hipótese nenhuma. O paciente obstruído ele vai chegar sim em uma situação de emergência para você. Mas esse paciente não tem que ser desobstruído com emergência. Se ele estiver instável, você pode fazer uma cistocentese de alívio nesse gato, hidrata ele, corrige. Quanto mais avançado está o processo, maior é a tendência desse paciente ficar acidótico e o principal sinal da acidose metabólica é o quê? Uma vasodilatação não responsiva à medicação e um nível de demência altíssimo. É um animal que fica com estado de consciência terrível, tá bom? São os principais sinais do animal em acidose metabólica, além de vômito, mas como esses gatos são muito urêmicos, né? Então tem a uremia mais responsável pelo vômito do que um animal acidótico, bem frequente. Agora, a grande questão foi excelente, cara, Sérgio. A primeira coisa, você mandou aqui embaixo, hemogasometria, sim, hemogasometria é a principal arma que você tem. Luiz, mas eu não tenho hemogasometria na minha clínica. Não, mas tem alguma clínica que você pode fazer uma parceria para fazer uma hemogasometria. Então, se você chega com um paciente que está grave, às vezes o pessoal pensa o quê? Não, para eu estabilizar esse paciente, eu preciso desobstruir ele, ó. De maneira nenhuma. Você tem total condição, e até tem outro artigo também que eu posso mandar para vocês, que você pode fazer cistocentese até 3 vezes no dia no seu paciente, tá? Que você vai fazer para estabilizar ele, às vezes obstruir no dia seguinte. Só que a cistocentese você tem que fazer com o material ideal, com a técnica ideal, pessoal. Varia muito da mão da pessoa. Se você pega um catéter 20, faz uma cistocentese sem ser no trígono vesical, na parte ventral da bexiga, a chance de você causar uma fissura, um extravasamento de urina é muito maior.
tá bom? Tem a técnica certa, você pode fazer cistocentese tranquilo. E aí você hidrata esse animal, faz uma cistocentese de alívio, que só de você fazer a cistocentese de alívio já é um outro fator que influencia consideravelmente para diminuir a sua acidose. Porque na hora que você faz a cistocentese e alivia a bexiga daquele animal, só isso já é um fator que alivia a pressão nos néfrons e faz que você tenha filtração. E é nesse momento você está eliminando substâncias tóxicas. Isso ajuda a eliminar íons H+, que vai diminuir, ajudar positivamente para tratar a sua acidose. Então você fazendo essas coisas, hidratando o animal, aí nesse meio tempo você manda o pé, coleta o sangue, manda para a hemogasometria, chegou o resultado da hemogasometria, você faz todas as correções, corrige o cálcio se precisar, se for uma acidose muito grave, você corrige, se for um potássio muito alto que está causando alterações, você pode fazer insulina com glicose, tá bom? Lembrando que o potássio é muito tóxico, pessoal, mas só acima de 7 que ele causa alterações significantes no eletrocardiograma. Então a gente não pensa em tratar, se você pega de 3,5 a 5,5 o nível de potássio na avaliação da hemogasometria. Você pega um paciente com 6 a 6,5, a gente não trata, exceto se esse paciente está com 6,5 com alterações severas no eletrocardiograma. Se não for, você não precisa tratar esse paciente, tá bom? Você pode, só com você fazendo, hidratando ele e fazendo uma cistocentese de alívio, por exemplo, você ajuda na eliminação dessas substâncias tóxicas. Aí, corrigir o cálcio é uma coisa muito importante, nossa, cerca de 75% dos gatos obstruídos se apresentam hipocalcêmicos, tá bom? Isso são dados estatísticos, só que nem todos eles vão ter uma hipocalcemia muito severa, tá bom? Isso que é a questão. Mas a maior parte deles vão estar hipocalcêmicos por causa do excesso de fósforo que acumula. Para forçar a diurese osmótica e ajudar a desobstruir. Tá bom, beleza. Só que aí você tem, cara, que ter certeza que esse paciente vai ter para onde ir. Para onde ir esse soro. Porque se esse seu paciente ainda tiver obstruído, você vai estimular a diurese e não vai ter para onde esse soro ir. Agora, no pós-cirúrgico, quando a gente fala depois que você desobstrui esse paciente, é desnecessário você fazer um diurético. Por quê? Porque a taxa de filtração glomerular do gato após ele ser desobstruído é muito grande mesmo. Cerca de 24 a 48 horas depois que o gato é desobstruído, ele tem uma taxa de filtração glomerular muito grande, porque todo aquele soro que estava repleto dos néfrons começa a descer. E ele tem um mecanismo compensatório que acontece lá nos néfrons, ele dilata a arteríola aferente e contrai a eferente dali do glomérulo de Malpighi para aumentar a pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowman. E depois que você desobstrui ele, isso demora uns 48 horas para esse mecanismo voltar ao normal, para o organismo perceber que ele foi desobstruído. Então ele foi desobstruído, mas a pressão hidrostática ali na cápsula de Bowman está muito grande, isso aumenta o filtrado glomerular, certo? E isso faz com que você tenha uma hiperfiltração de 24 a 48 horas depois que você desobstrui o seu paciente. E esse é o fator principal que a gente tem muito hipocalemia depois que você desobstrui o seu paciente. Porque você tem, com o aumento dessa taxa de filtração, você aumenta também excreções de potássio. Então é muito comum fazer um desafio para vocês. Pega os seus pacientes, normalmente a gente pede creatinina para avaliar qual que é o grau da obstrução antes, né, de você desobstruir. É muito comum você ter um paciente lá com 10. Você pega 2 dias depois, na fluidoterapia, você repete a creatinina do seu paciente. Quanto que ela tá? 4, 5, baixa uns 50%. Isso vale a mesma coisa para o fósforo, para a eliminação de íons H+. Então, nesse momento, tá, você está eliminando os íons H+, é muito comum que só isso já corrija a acidose e a hipercalemia. Só que ainda tem situações que, mesmo assim, a acidose desse paciente estava tão exacerbada, que você tem que fazer a correção com o bicarbonato, que foi a situação desse gatinho que eu contei a história para vocês. E aí o Sérgio falou uma coisa interessante: cistocentese pelo flanco é mais indicado nessa situação. Sérgio, pacientes obstruídos, a melhor indicação é a cistocentese pelo flanco. É porque eu não tenho como... Vou falar, isso aqui é a capinha do meu celular, tá?
Vamos supor, aqui fica a barriguinha. Nosso gatinho está de barriga para cima, certo? Você faz a cistocentese com a agulha aqui. Na hora que esse gato voltar para a posição anatômica normal, ele vira de barriga para baixo. Concorda comigo? Então todo o peso do corpo e a gravidade estão sobre o furo que você fez. Se ele está de barriguinha para cima e você fura aqui pelo lado, na hora que ele ficar em posição anatômica, o furinho está do lado. Então dificulta você ter extravasamento de urina. Então cistocentese em gato obstruído você faz pelo flanco. Tá bom? E aí olha o que acontece. Você tem que fazer mais de uma vez. Se o paciente está muito mal, vou ter que fazer uma vez e depois fazer de novo. Faz de um lado, depois faz do outro, se você precisar, até você desobstruir seu paciente, tá bom? Evita fazer também do mesmo lado. Então, pessoal, vocês têm mais dúvidas sobre esse assunto? Lembrando que eu vou deixar os artigos para download para vocês, tá bom? Vou deixar amanhã. Vocês têm mais dúvida aqui? São assuntos bacanas, né? Eu gosto bastante de quebrar esses mitos. Só uma outra coisa que eu quero falar com vocês, antes de eu encerrar, é o seguinte: eu ia deixar esse assunto para uma próxima live, mas porque muita gente me perguntou também no questionário, só fala sim ou não, castrar o gato antes dos 6 meses influencia para o gato obstruir ou não? Só responde, galera, sim ou não, que eu vou matar essa charada hoje. A live fica aqui no Instagram 24 horas, pessoal, e depois vai pro YouTube, tá bom? Amor, quantas horas? Amor, quantas horas pra eu ver quanto tempo eu tenho aqui? Quantas horas? 9h43. A gente tem 17 minutos mais ou menos. O Trista não vale porque o Trista é meu estagiário, então aí já sabe. Então, pessoal, é o seguinte, nossa, muito bom, muita gente está respondendo que não, graças a Deus. Mas também tem muita gente falando que sim. Pessoal, a castração influencia, eu vou deixar vai ter uma pasta, eu vou deixar esse artigo também. A castração, pessoal, só influencia no diâmetro uretral se você castrar o gato com 1 mês de idade ou menos. Já provou que se você fizer uma castração em um gato macho entre 2 meses e 6 meses, não influencia no diâmetro uretral no gato adulto, no diâmetro da uretra peniana, certo? Sendo que, exceto se você for um açougueiro e castrar o gato com 1 mês de idade, o que seria ilógico, porque vai atrapalhar consideravelmente no desenvolvimento do crescimento desse paciente. Aí eu concordo com você castrar tão cedo, diminuir testosterona nesse paciente tão jovem, você vai prejudicar o crescimento dele totalmente. Mas o diâmetro uretral, pessoal, a castração só influencia se você castrar com 1 mês de vida ou menos. Ou seja, Luiz, eu posso pegar um gato de 4 meses, 3 meses, 5 meses castrar? Tá querendo fugir? Posso castrar? Pode castrar. Sem dúvida, não influencia no diâmetro uretral, certo? E isso é um mito que infelizmente continua sendo difundido. Então, se vocês estão aqui comigo, por favor, quem achava que influenciava, agora sabe que não influencia, difunde o conhecimento aí que não influencia, tá bom? Pessoal, só se você castrar com 1 mês de idade. Aí a pessoa pode perguntar assim, tá, mas e sobre o crescimento? Qual que é a melhor idade para você castrar então? Quanto mais tarde você puder esperar, quanto mais você puder esperar, levando em consideração o crescimento do paciente, né, o crescimento desse animal, melhor. Mas aí varia de situação para situação, pessoal. Você mora numa casa, seu gato está chegando aí 4, 5 meses, está começando a fugir, né? Então, cada situação é uma situação. A gente não vai falar de todas as situações, que seria uma vida falando. Mas, quanto mais tarde você puder deixar, melhor. Então, uma pergunta do Sérgio.
O Sérgio pediu para as principais sinais clínicos do paciente com acidose. Anota aí. Diminuição da atividade metabólica. Diminuição da atividade metabólica. Vasodilatação não responsiva a catecolaminas. Vasodilatação não responsiva a catecolaminas. Náusea e vômitos. Diminuição do estado de consciência. É um animal que fica extremamente letárgico. Hipercalemia. Os principais sinais são bradicardia da hipercalemia e arritmias. Bom, e vou responder mais essa pergunta da Carla aqui. Eu não peguei o início da live, mas quando eu faço a desobstrução, eu devo deixar a sonda por uns 3 dias ou devo tirar? Carla, seguinte, você deixa a sonda no seu paciente obstruído, vou falar devagar aqui, eu vou colocar no YouTube, tá, Cleberson? Anota aí, essa aqui é outra coisa bacana para vocês anotarem aí. Quais situações você deixa um paciente com sonda de espera? Você vai deixar quando a quantidade de debris celular for muito grande, ou seja, você tem quantidade exacerbada de sedimento, você tem uma bexiga que está cheia de coágulo, você está cheio de muco nessa bexiga, está cheio de mucoproteína. Ou seja, se você só desobstruir e tirar a sonda, você tem um grande risco de reobstrução frequente. Então, quando você tem uma grande quantidade de debris celulares, pode ser sedimento, coágulos, muco, quando você tem uma desobstrução causada por um cálculo. Mas por que por um cálculo? Porque às vezes você pega o cálculo, você tira o cálculo da uretra, que joga ele lá para a bexiga. Se você tirar, esse cálculo pode descer, concorda comigo? E desobstruções por cálculo são muito difíceis. Então você deixa sondada até a inflamação da bexiga diminuir, para você poder fazer uma cistotomia e tirar o cálculo. Ou então quando você tem uma obstrução funcional por hiperdistensão das fibras do músculo detrusor da bexiga. O que é isso? É muito comum em situações de obstrução, as fibras musculares do músculo detrusor da bexiga, que faz a bexiga contrair, elas se estendem tanto, mais tanto, que depois que você desobstrui seu paciente, eles não conseguem contrair para fazer o esvaziamento da urina. Isso é muito comum e aí é o tipo de obstrução funcional. Você tem que deixar ali sondado de 1 a 7 dias, tá bom? Até recuperar a tonicidade do músculo detrusor da bexiga. Carla, se não tiver dado para anotar tudo, fala que eu repito. Complicações comuns sobre o procedimento de desobstrução. Honestamente, eu acho que a única complicação que eu vejo que tem é ruptura de uretra, tá? Rompimento de uretra iatrogênica. Eu não vejo assim complicações após a desobstrução. Depois que o maior problema do gato obstruído é na hora que você anestesia e está tentando desobstruir. Principalmente se for um paciente que a gente chama de classe 2 ou 3. Não falando da classe da anestesia, tá bom? Do paciente obstruído. A gente classifica aí de 1, 2 ou 3. O 1 é o paciente que está obstruído, mas que ele está bem ainda, está só com dor. O 2 é quando ele começou a ter bradicardia, começou a ter hipotensão, já desidratou demais. E o terceiro é quando ele está em tríade da morte, já está em coma, já quase vindo a óbito, tá bom? Os pacientes 2 ou 3, principalmente, se você não estabilizar eles antes de ir para procedimento de desobstrução, você pode ter problema. O 1, às vezes você nem é aquele paciente que você vai, desobstrui ele acorda, tá normal, você pode até ter que fazer uma correção, ter uma alteração no cálcio, no pH, aí no potássio, mas se você não corrigir ele, dificilmente você vai ter um problema, tá bom? É o paciente classe 1 que a gente chama da obstrução. Tem sonda menor que a tamanho 4, como sonda de demora? Não. Aí, pessoal, as Tomcats foram feitas
existem vários tipos de Tomcat, tá? Existem vários tipos de catéter uretral em gato. E a grande questão de usar, qual tipo de catéter uretral você vai usar. Se você pode polipropileno, você não pode usar em hipótese nenhuma para usar como sonda de espera. Você tem que usar de poliuretano ou polietileno, que são sondas flexíveis com janela lateral, que você pode colocar elas para fazer uma lavagem vesical, que é bacana. Se você usar aquela rígida, em hipótese nenhuma. Aí tem aquela questão, você pode usar a sonda número 4? Pode. Muitas pessoas usam, embora a Tomcat tenha uma capacidade, principalmente de polietileno, irrita muito pouco, tem uma capacidade de irritar a mucosa da uretra muito pequena, o que é muito bom comparado às sondas de PVC, que são as sondas uretrais mais comuns que a gente tem. Só que se você pegar, tem Tomcat aí que é R$20, uma sonda uretral é R$1, né? Então assim, fica bem mais barato para você. A Bela falou sobre estenose. Bela, a gente vai ter estenose em questões de reobstruções e redesobstruções frequentes. Esse gato obstrui, você desobstrui, ele obstrui, você desobstrui. Dificilmente você vai ter uma estenose na primeira vez que você desobstrui esse paciente. Mas agora, realmente, eu concordo com você. Se você começar a desobstruir esse gato demais, cada vez que você desobstrui um paciente, você causa uma lesão na mucosa uretral, você vai ter um acúmulo de processo cicatrizacional e vai gerando estenose. Não, se tiver estenose, não tem jeito, pessoal. Infelizmente, você tem que fazer uma penectomia, tá bom? Agora, Ana, questão dos tipos de sonda é bacana você usar, porque até o Cleberson falou, a Tomcat é muito rígida, mas depende. A gente tem 4 tipos de Tomcat: polipropileno, PVC, polietileno e poliuretano. Aí você tem que entender qual que é. A de polietileno e poliuretano, elas são importadas, são sonda mais cara. A gente tinha a Brasmed, mandava pra gente, importava a Buster. A Buster era assim, cara, sensacional. É uma das melhores sondas que eu já trabalhei. Só que parou de importar, então ficou um pouquinho ruim, tá? Aí o Sérgio perguntou aqui, a pergunta que eu mais escuto e que eu mais gosto de responder na minha vida. Os gatos com recidiva, mais de 3 vezes, podemos optar por penectomia? Muita gente me pergunta, Luiz, quantas vezes você desobstrui um gato? Quantas vezes você desobstrui um gato antes de você pensar em penectomia? Porra, aí, ó, o Cleberson falou, a desobstrução só faz uma vez, na segunda já faz a cirurgia. Cara, depende. Quantas vezes você desobstruiu esse gato, achou a causa de base e tratou a causa de base? Eu vou dar por exemplo, esse seu gato desobstruiu porque tem um cálculo, você não tirou o cálculo dele, você vai obstruir o resto da vida. Ele obstruiu porque acumulou debris celular por causa de uma cistite intersticial. Você desobstruiu ele, não diagnosticou e tratou a cistite intersticial. Você vai mandar ele para casa, ele vai obstruir de novo. Pessoal, dados estatísticos, não sei o que eu estou falando, 35% dos gatos reobstruem se você, em 6 meses, mesmo com tratamento correto. Se você não fizer o tratamento correto da causa de base, isso vai subir para quê? Para 100%. Se você tiver, por exemplo, uma infecção de urina nesse gato, não tratar a infecção, ele vai começar a acumular debris celular, coágulo, célula de mucosa vesical, vai formar um tampão, uma mucoproteína, vai obstruir de novo. Então a pergunta é diferente. Quantas vezes eu já desobstruí esse gato e tratei a causa de base e esse paciente, mesmo assim, está obstruindo? Porque se você só desobstruiu ele, o pessoal faz a receita de bolo, né? Desobstrui, passa antibiótico, relaxante uretral e manda dar ração urinária para o gato. Só que às vezes ele não precisa de nada disso. Ele precisa tratar o ambiente, porque ele tem uma cistite intersticial. Então você diagnosticou a causa, porque a obstrução, pessoal, é sempre secundária a alguma coisa. Tem alguma coisa que está fazendo seu gato obstruir. Se você não está tratando a causa de base dele, ele vai reobstruir o resto da vida. Então, muita gente fala, vou desobstruir 2 vezes. Se mesmo assim não der certo,
eu vou fazer a penectomia. Tem grande chance de quanto mais vezes você desobstruir ele, maior vai ser a quantidade de processo cicatrizacional, gerar uma estenose que a gente estava falando, e você ter sim que fazer uma penectomia porque você teve estenose, aí não tem jeito, estenosou é penectomia. Mas agora pensa um pouquinho nisso, pessoal. Pensa sempre em tratar a causa de base desse paciente antes de você levar esses pacientes para penectomia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o download do e-book, eu vou colocar o meu e-book de volta de novo para download amanhã. Na verdade, eu vou fazer diferente. As pessoas que quiserem, não, vou fazer isso mesmo. Amanhã, eu quero que um de vocês me lembre amanhã, eu vou colocar o e-book para download de novo, tá bom? E aí, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer isso só para vocês que estão aqui nessa sala que ainda não tem o e-book. Amanhã, eu vou colocar os artigos para download. Lá na minha bio vai ter o link para vocês baixarem o download, fazer o download dos artigos, tá bom? Eu quero que alguém amanhã me lembre de colocar os artigos, para eu não esquecer, porque tem muita coisa, amanhã é sexta. No sábado, tá bom? No sábado, aí eu quero que outra pessoa me lembre de eu colocar o e-book para download de novo. Eu vou colocar o e-book, pessoal, só para... Não, pode ser qualquer hora. Só manda uma mensagem aqui no Instagram para eu lembrar. No sábado eu vou colocar o link para baixar o e-book de novo, mas eu vou colocar só no sábado, que é só para vocês mesmo, tá bom? Que estão aqui assistindo, para vocês discutir. Só que se vocês pegarem alguma palavra que precisa de acento e não tiver com acento lá, um S sem acento, vocês ignoram, porque ele tá lá para correção ainda, tá bom? Thaís, anestésicos mais indicados vai variar, tá bom? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu sou assim, pessoal. Chama anestesista. Isso aqui não é o tipo de coisa que você faz ketamina, midazolam e você vai desobstruir e você anestesia, não. Já fiz isso, estava no plantão sozinho, não consegui anestesista, mas em outra época em que eu ainda fazia desobstrução sem estabilizar. Graças a Deus essa época já passou e a gente conta as coisas ruins também, a gente não conta só as vantagens não, porque pode ter certeza que eu já passei por todas essas dificuldades sobre obstrução também. E a anestesia varia bastante, tá bom? Eu quero que você, pessoal que quer saber de protocolo de desobstrução, pessoal, foca toda vez que você tiver um anestesista, pede para ele fazer uma epidural para você. Quando você faz uma epidural, você vai relaxar totalmente, você perde todo o contato do nervo pudendo com a musculatura do esfíncter externo. Ou seja, a uretra vai relaxar inteira. Existe o bloqueio de pudendo, tá? Só que o bloqueio de pudendo é muito difícil de pegar, tá? Você não precisa de um anestesista para fazer ele, você pode praticar e pode conseguir fazer. Mas se você tiver um anestesista, sério, pede para ele fazer uma epidural para você. Além de diminuir a dor nesse paciente, que o processo de desobstrução dói bastante, é uma coisa que a gente tem que preocupar na nossa internação, tá bom? Vai lá, galera, então não esquece, alguém amanhã me lembra aí, ó, a Letícia, minha anestesista aí, tá aqui falando que fazia as anestesia epidural. Você vai postar o link do e-book, não vai ser no Stories não, vai ser lá na bio, tá? Então, calma que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então, vai ser lá na bio, eu vou colocar tanto o link lá na bio, tem um link lá que você clica. Hoje, se você clicar lá nesse link, você entra numa conversa no WhatsApp comigo para participar do grupo de estudo. Aí amanhã vai ter para baixar os artigos, vai ter os artigos que eu falei para vocês, e no sábado vai ter o e-book de novo, que eu vou colocar só para vocês. Aí vocês vão entrar numa página que vocês colocam o e-mail de vocês, só coloca o nome e o e-mail, tá bom? E aí clica lá, você já faz o download direto. É coisa bem simplesinho. Pessoal, alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida que eu posso responder para vocês? Aí, Ana, quando você baixar o e-book, lá no e-book tem uma tabela certinho que mostra todos os tipos de sonda, polipropileno, PVC, poliuretano, polietileno, com janela lateral, com
sem janela lateral, só com extremidade aberta, tem as tabelas lá que mostra tudo. O e-book é cheio de imagem e tabela, tá bom? É só baixar lá, é de graça. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou responder porque tem tempo para mais uma ainda, tem 2 minutos. Senão a gente encerra e volta na semana que vem. Então, pessoal, só por favor, me lembrem para eu não esquecer de colocar os artigos, tá bom? Que amanhã tem coisa demais pra gente fazer. Obrigado por vocês estão aqui comigo. Hoje é dia de congresso da Anclivep brasileira, então muita gente estava lá. Então foi um prazer ter 50 pessoas aqui na sala com a gente. Nem sempre precisa de antibiótico, tá, Sérgio? Na verdade, quase nunca você precisa de antibiótico. 7% das causas de processos obstrutivos felinos, nem só processos obstrutivos felinos, 7% das causas de cistite em gatos são por questão bacteriana e que pode levar a obstrução. Todo paciente você vai coletar uma urina e vai mandar para a urocultura. Todos você vai mandar porque você tem que chegar no diagnóstico diferencial, tá? E muitas vezes você tem uma urinálise que não parece ter infecção, ou que você tem uma urinálise com uma coisa simples que cresce uma bactéria fodida, ou que às vezes você tem uma urinálise que parece que tem uma infecção horrível, mas não cresce bactéria, entendeu? Você tem que diagnosticar. Se você não tiver mais de 100 mil unidades formadoras de colônia na sua urinálise, tá? Você não precisa de antibiótico. É importante você usar antibiótico, às vezes você faz por causa do processo de desobstrução, principalmente se você não foi asséptico, tá? No seu processo de desobstrução. É um procedimento cirúrgico. Podemos afirmar que o tipo de ração oferecido pelo proprietário pode ser uma das principais causas de obstrução? Com certeza. Aqui num dos artigos que eu vou mandar para vocês chama Controvérsias no tratamento da obstrução uretral em felinos. É um artigo, esse aqui é bom, viu? Esse aqui é artigo de 2015, sensacional. Uma das coisas que eles falam é isso. Tem uma parte que fala sobre a alimentação. Então, assim, vocês vai dar uma lidinha nessa parte, você vai ver que a ração, melhorar a qualidade da ração e aumentar a ingestão de água dos pacientes é o principal fator que melhora as recidivas, que diminui as recidivas nos pacientes obstruídos. Melhor até mesmo do que você usar relaxante uretral por 30 dias. Ou seja, o que ele fala nessa parte? Que se você só puder fazer uma coisa para o seu paciente, depois que você desobstruiu ele, só posso escolher uma das coisas para fazer. Aumentar a ingestão de água é o principal fator. Aumentar a ingestão de água é o principal fator que vai diminuir recidivas depois da alimentação. Tá bom? Pra quem chegou atrasado, pessoal, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, depois eu vou subir pro YouTube, fica... Jaque, meu amor, beijo pra você. O Rafael também, meu estagiário. Difícil fazer o gato beber água, tem várias estratégias, Joyce. Coloca vasilhas de água por toda a casa, compra fontes, tem várias estratégias. Vê se às vezes não tem um gato dominante que está diminuindo a ingestão de água do seu gato. A gente tem tanta coisa pra gente pra fazer. E aí pergunta aqui, qual que é o assunto da semana que vem? Galera, eu não sei. Realmente não sei. Eu achei que essa live de hoje fosse ser curta, porque pelo tema a gente foi conversando tanto. Eu vou... Galera, tem tanto tema que vocês pediram pra mim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa sobre pancreatite. Muita gente está perguntando sobre pancreatite, sobre tríade felina, mas eu vou ver. Normalmente na segunda-feira eu solto para vocês qual que vai ser. Lembrando, pessoal, que se você clicar hoje no link que está lá na minha bio, você só clica, manda um oi, que eu vou te adicionar no grupo, que eu mando o caso clínico todo sábado para vocês. Amanhã tem os artigos e no domingo eu coloco o e-book. Só para vocês, eu nem vou fazer divulgação nem nada, porque eu tô colocando esse e-book de novo só para vocês, que tem muita gente que tá aqui que ainda não baixou o e-book, e aí pede pra galera, pra quem quiser, para baixar o e-book lá. Pessoal, boa noite e até semana que vem. Abração!